Ainda há muita turbulência no Oriente Médio, e o presidente Trump está tentando encontrar uma forma de resolver as questões do Estreito de Hormuz, tentando encontrar uma maneira de sair da guerra. Enquanto isso, ele tem esses caras do lado mais belicista. Jack Keane é meio que o líder desse grupo, junto com o general Keith Kellogg, que continuam dizendo: não, vamos endurecer, vamos partir para a ação militar, vamos resolver isso militarmente, não vamos dar nada a eles. Diplomacia. Francamente, nem falem em diplomacia ou em qualquer tipo de acordo negociado, porque de qualquer forma não dá para confiar neles. Esse plano é realmente viável ou levaria a um desastre absoluto? E o que o presidente Trump está realmente pensando sobre tudo isso? Há muita coisa em jogo, muita coisa em risco, e não temos ninguém melhor para falar sobre isso hoje do que Larry Johnson, ex-analista da CIA, responsável pelo Sonar21.com, pelo Sonar, A New American Revolution, newsubstack.com e um cara inteligente em todos os sentidos. Larry, bem-vindo de volta ao programa. Se há caos, eu tenho que estar envolvido. Tenho mesmo. Na verdade, falando do Sonar 21, eu tenho alguns produtos bem legais que peguei no evento em Chattanooga, Tennessee, onde finalmente pudemos passar um tempo juntos, cara a cara. Foi ótimo. Comprem seus produtos lá, pessoal. Tenho certeza de que podem entrar no seu site e pegar essas coisas se quiserem. Estamos no processo de montar isso. Obrigado pela divulgação. Vamos retomar isso quando estiver disponível. Vamos começar com toda essa questão do Jack Keane, porque ele está dizendo: sabe de uma coisa? Nem conversem com o Irã. Esqueçam isso. Vamos simplesmente tomar o estreito. Vamos lá e tomar. Mesmo que consigamos um acordo, temos prova disso, porque fizemos um acordo no memorando de entendimento sobre os estreitos. Retiramos o bloqueio e eles deveriam remover todas as restrições. Eles destruíram isso em questão de dias. Então sabemos que não vão cumprir o acordo, mesmo que o assinem. Portanto, os Estados Unidos precisam entrar nisso. Vamos tentar. Mas se os iranianos não cooperarem aqui, teremos que voltar a grandes operações de combate. Não acho que os iranianos vão cumprir qualquer acordo, seja qual for. Isso é um ativo estratégico que lhes dá influência numa região em que não tinham antes de a guerra começar. É por isso que não podemos permitir que mantenham qualquer nível de controle sobre isso. Então, qual é o risco que você acha que o presidente Trump vai levar em conta? Pelo que sabemos, o que evitamos no último fim de semana foi aparentemente o maior desde a Segunda Guerra Mundial, segundo o presidente Trump. Será que algo pode acontecer neste fim de semana? Bem, primeiro deixem-me anunciar que estou criando uma fundação beneficente. A fundação se dedica a ensinar Jack Keane a ler. É uma tragédia que um homem da idade e da estatura dele não tenha aprendido a ler. Mas há soluções por aí, e estou aqui, feliz em oferecê-las. Número 1, o memorando de entendimento não disse nada sobre o Irã suspender suas restrições no Estreito de Hormuz. Na verdade, o que ele disse foi que o país responsável por descobrir como garantir a passagem pelo Estreito de Hormuz era o Irã, não os Estados Unidos, e certamente não Jack Keane. Portanto, o Irã cumpriu a sua parte do memorando de entendimento. Foram os Estados Unidos que romperam o memorando, que violaram o primeiro parágrafo e assim por diante. E sabe, Jack, quer dizer, me espanta que alguém como ele, com esse nível de obtusidade e estupidez, tenha conseguido se tornar um oficial de alta patente do Exército dos Estados Unidos. É realmente chocante, porque não há nada que os Estados Unidos possam fazer dentro de um nível aceitável de baixas para abrir o Estreito de Hormuz. Nós poderíamos, em tese, eliminar uma parcela significativa das forças militares do Irã, mas a um custo enorme, tanto em efetivo quanto em navios e munições. Então ele parece incapaz de entender isso. A abertura do Estreito de Hormuz pode ser alcançada por meio da diplomacia, mas isso exige que os Estados Unidos cumpram e respeitem os termos do memorando de entendimento.
cumprimento, que eles violaram em todos os aspectos. E quanto à possibilidade de realmente voltar? Quero dizer, o presidente Trump poderia dizer, sabe de uma coisa, nós vamos fazer isso. Não fizemos isso na semana passada, mas vamos fazer neste fim de semana. O que você acha? Sim, essa atitude de a gente já fez isso antes e pode fazer de novo não se aplica aqui, porque ficamos sem sistemas de armas críticos. O THAAD está esgotado. O míssil Patriot, o PAC-3, esgotado. Sabe, quando a mãe Hubbard vai procurar por eles no armário, eles não estão lá, porque o armário está vazio. Os Tomahawks, os JASSMs, estão em níveis críticos. Quanto às munições do HIMARS, os ATAC-MS praticamente esgotados. E os PAR-SMs, que substituem os ATAC-MS, acabaram. E, se a Lockheed produzir mais algum este ano, talvez tenha sorte de chegar a 30 antes do fim do ano. Então é isso, aí está o prazo. Você recebe esse SM-3 em meros 5 anos, um pouco mais de 5 anos, isso sim, 4 anos e meio. E o que não está dito nesse gráfico é que cada um deles exige 5 minerais de terras raras, controlados e fornecidos exclusivamente pela China. Portanto, não só temos um prazo longo para produzir isso, como também não controlamos a cadeia de suprimentos. E o que você ouve de alguma das suas fontes no local? Quero dizer, eu sei que você tem algumas pessoas lá falando sobre talvez haver, sabe? Se vai ou não haver um ataque. Alguma coisa vinda de lá. Sim, então ontem recebi a informação por meio de um amigo que tem ligações com gente que trabalhou no CENTCOM e ainda tem boas fontes lá. E ele disse que a célula de inteligência e o que chamam de equipe de ação em crise, a CAT, foram desativadas, desmontadas, porque não tem nada para fazer. Na verdade, meu amigo descreveu assim: o amigo dele vai ter seu primeiro fim de semana de 4 dias desde janeiro. Então, qual é a importância disso? Se vamos realizar ataques, a inteligência tem um papel crucial, tanto para identificar alvos quanto para identificar as respostas iranianas e os locais da defesa aérea iraniana. Se o CENTCOM estivesse se preparando para lançar um novo nível de ataques, como Jack Keane quer, eles não estariam desativando a CAT. Eles desativaram a CAT. Agora ela sempre pode ser reativada. Mas por enquanto não há sinais de ataques iminentes no horizonte. Na verdade, você se lembra, há mais de um mês, Trump estava ameaçando o Irã. Se vocês atingirem um navio no Estreito de Hormuz, vamos destruir suas pontes, ou algo assim. Sabe, eles iriam retaliar. Bem, o Irã atingiu 4 navios nos últimos 5 dias, eu acredito. E os Estados Unidos disseram, fiquem quietos, não digam nada, não façam nada, deixem pra lá. Eu realmente acho que há um desespero da parte de Trump para conseguir uma solução diplomática para isso. Vimos ontem uma das principais figuras da Heritage Foundation escrever um artigo dizendo que Trump venceu. Ele venceu a guerra. Pronto. E não é verdade. Mas essa é a narrativa que eu acho que a Casa Branca vai desenvolver. Escutem, estamos declarando vitória e saindo. Sim, é só que quero dizer, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Aquele artigo é do James Carafano, ou Jim Carafano, que mencionamos. O Trump publicou isto no Truth Social dele hoje de manhã. Leitura obrigatória. Obrigado, James J. Carafano. Mas eu não sei de que definição de vitória eles estão falando. Na verdade, voltando ao texto, o que ele escreveu foi que Trump, há apenas um ano, o regime iraniano podia ameaçar interromper até 1/3 ou mais das exportações mundiais de petróleo. Mesmo hoje, enquanto os combates no Estreito de Hormuz continuam, isso já não é verdade. Do que ele está falando? O que quer dizer que eles podiam interromper até 1/3? Estas são as últimas 48 horas. Só um filete está passando nas últimas 48 horas. Então, do que ele está falando aqui, ao dizer que isso já não é verdade? E então ele diz que as exportações regionais estão se recuperando, segundo algumas estimativas, para até 2/3. Não, é 5%. Não são 2/3.
Então quero dizer, não há realidade nenhuma no que ele está falando aqui. Bem, há algum tempo ele vem apresentando os sintomas do que se chama de confabulação. Tenho certeza de que ele acredita nisso. Acho que ele acredita que isso é absolutamente verdade. Não é. Bem, as duas coisas. Quer dizer, certamente o Carafano não pode acreditar nisso. Não sei por que ele está dizendo essas coisas. É evidentemente falso. Bem, mas ele escreveu o artigo dizendo ao Trump: "Ei, você venceu, cara. Aceite a vitória e vá para casa." Então isso não está objetiva nem visivelmente ligado à atenção do público, mas o Japão. O Japão é um componente crítico, ou digamos, um elo na cadeia, porque o Japão recebe de 90% a 95% do seu petróleo do Golfo Pérsico. Então isso foi interrompido desde abril. Suponho que ainda estivesse chegando petróleo de navios que saíram por volta de 28 de fevereiro e levaram 35, 40 dias para chegar ao Japão. Mas desde abril, ou seja, maio, junho, julho e agora 3 meses e meio, quase 4 meses, o Japão foi obrigado a consumir suas reservas de petróleo. Mas ao mesmo tempo, suas refinarias, assim como nos Estados Unidos, são montadas principalmente para processar aqueles petróleo pesado e sulfuroso que sai do Golfo Pérsico. Eles não podem simplesmente substituir o petróleo leve dos Estados Unidos. Não funciona assim. É como se você estivesse atirando com um rifle calibre 22. Você não pode simplesmente pegar a munição desse rifle e colocá-la num revólver Magnum calibre 44. As duas são armas, mas usam tipos diferentes de munição e têm estruturas diferentes. É a mesma coisa com as refinarias. Elas são preparadas para processar tipos específicos de petróleo. E aí temos o Japão enfrentando uma enorme crise financeira. Esse corte no fornecimento do Golfo Pérsico não causou a crise. Ele simplesmente jogou gasolina numa fogueira já acesa e a piorou. E os Estados Unidos tiveram que fazer uma grande intervenção nesta semana só para tentar impedir que o Japão derrubasse o dólar. Porque se o Japão não tivesse feito isso, sabe? Basicamente o que os Estados Unidos fizeram foi dizer: olha, vocês têm todos esses... Vocês possuem bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos emprestar dinheiro a vocês com a promessa de que vão nos pagar de volta no mês que vem, ou algo assim. E eles fizeram um empréstimo em euros em vez de dólares. Porque se usarem dólares, isso aumenta a oferta de dólares no mercado. E, quando aumentam a oferta, os preços caem. Então, os Estados Unidos estão tentando manter o valor do dólar alto. O que estou dizendo é que existe um cenário econômico complicado por trás de toda essa troca de acusações com o Irã. Porque sempre que você corta de 20% a 25% da oferta mundial de petróleo, 25% da oferta mundial de GNL, que provavelmente não vai voltar a operar por mais 2 anos, talvez mais, corta a oferta mundial de hélio, corta 44% da oferta e cerca de 30% a 35% da oferta mundial de enxofre e ureia. Tudo isso tem um efeito de contenção, de depressão sobre a atividade econômica global. E isso não acontece imediatamente. Mas, agora que esses efeitos foram se propagando pelo mercado, é isso que estamos enfrentando. O potencial para uma crise econômica continua muito alto. E acho que esse é outro fator nos cálculos de Trump. Certo, não temos mais os mísseis. Vamos ficar sem sistemas de mísseis críticos. E temos graves problemas econômicos que vamos precisar enfrentar. Então vamos recuar. E até agora é isso que estamos fazendo. Estamos recuando. Bem, vamos esperar que isso continue. É a única coisa que faz algum sentido. E é preciso torcer para que o presidente Trump simplesmente, quer dizer, declare vitória. Dizemos isso há muito tempo. Se era isso que o artigo de Carafano pretendia preparar, então acho que ele merece algum crédito, se for nessa direção. Mas quero abordar outra coisa aqui, porque nesse momento, pelo menos diplomaticamente, não está acontecendo literalmente nada.
Então não há esperança de encontrarmos uma saída diplomática para isso. E quanto mais tempo isso leva, mais esse custo aumenta. Você acabou de escrever um artigo no Sonar 21, seu site. Nele você diz, mesmo que o Estreito de Hormuz seja reaberto, os danos à infraestrutura energética do Golfo Pérsico são enormes. E você também publicou lá este gráfico, que eu quero mostrar aqui. Há muitas categorias à esquerda. Depois você fala sobre alguns dos problemas relacionados a elas. Você poderia explicar um pouco quais são as questões mais importantes aqui, que talvez as pessoas não conheçam? Bem, o maior fica no Catar. É o que chamam de complexo de GNL de Ras Laffan. Então, quando eles extraem o gás natural líquido do subsolo, ele vem acompanhado de algo chamado hélio. Em outras palavras, a produção de hélio está diretamente ligada a esse GNL. Segundo relatos públicos, e também obtive muitas dessas informações com um consultor de energia, ele esteve lá no Golfo. Na verdade, estava prestando consultoria a alguns desses estados sobre como voltar a se reerguer. Esse complexo de Ras Laffan perfura um campo de petróleo, ou melhor, um campo de gás, que fica sob o Golfo Pérsico. E a realidade é que tanto o Irã quanto o Catar compartilham esse campo. Os dois perfuram em ângulo. A estimativa é que os danos físicos causados vão levar pelo menos 3 anos para serem reparados. Isso significa que uma quantidade substancial desse gás natural liquefeito, que antes estava no mercado, não vai mais estar disponível. Isso é uma boa notícia para os produtores de gás dos Estados Unidos, porque a escassez vai elevar os preços e o produto deles vai ter uma demanda enorme. Então, isso terá um efeito líquido positivo na economia americana. Mas aquelas outras pessoas que precisam comprar GNL, por exemplo, para operar usinas de energia, vão ter que pagar os olhos da cara, porque o preço disso vai subir significativamente. E aí, quando você olha para o refino e a conversão, os corredores de transmissão por dutos, os terminais de armazenamento e exportação, todos eles foram danificados. Agora, outro elemento aqui no qual eu não tinha pensado nem dado a devida importância é o refino. Se você tem maquinário e sistemas mecânicos, existe uma coisa chamada manutenção e reparo. Então é preciso ter pessoas no local para fazer essa manutenção e esses reparos. E veja só, quem faz isso? Empreiteiras americanas detêm a maior parte, cerca de 90% desse mercado. Ah, ótimo. E elas montaram depósitos para armazenar peças de reposição, ferramentas e outras coisas de que precisavam. Esses depósitos foram destruídos ao longo desta guerra. E essas empreiteiras, que basicamente ficavam instaladas junto com o pessoal militar dos Estados Unidos, foram embora. Então, mesmo que, digamos, amanhã o estreito esteja aberto, olhe, todo mundo pode sair. Vamos lá. Ainda haverá manutenção e reparos a fazer. E as pessoas para realizar essa manutenção e esses reparos não estão lá. E quando eles aparecem para tentar fazer os reparos e a manutenção, as peças de que precisam não estão disponíveis. Eles vão ter que encomendá-las ou fabricá-las, o que acrescenta ainda mais tempo. Então, o ponto de tudo isso é o seguinte: mesmo que, entre aspas, o Estreito de Hormuz não tenha problema algum, nenhum drama sobre quem entra, quem sai, se há pedágio ou não, a operação efetiva desses campos de gás e petróleo e de toda a infraestrutura necessária para fazê-los funcionar vai levar no mínimo semanas, mais provavelmente meses, e em alguns casos muito possivelmente anos. Então não deveria haver ilusões. E o resultado disso é que a economia mundial vai sofrer. E esse sofrimento vai continuar por algum tempo, provavelmente por pelo menos 6 meses. E sabe, foi isso que você identificou até agora, e esses têm sido os principais combatentes aqui. Mas agora há uma expansão em curso com a Arábia Saudita. Nós nos juntamos à Arábia Saudita para, não sei porquê, mas decidimos que era uma ótima ideia atacar recentemente algumas forças da mobilização popular, a milícia xiita no Iraque, e atingi-las.
E agora a Arábia Saudita está dizendo que precisa se preparar para mais ataques das milícias iraquianas e do Iêmen, dos Houthis, do Ansar Allah, no Iêmen. Tanto ataques com mísseis, quanto possivelmente até ataques terrestres aqui. E não está nada claro que o Reino da Arábia Saudita possa bancar isso. Porque acho que a pior coisa que eles podem fazer é entrar numa guerra de mísseis com os Houthis, porque eles conseguem atingir muita coisa. E se o Irã entrar nisso também, quero dizer, os danos que você descreveu até agora já são graves. Mas nossa, se a Arábia Saudita for arrastada para isso, pode haver problemas muito sérios por um longo período, independentemente do que aconteça com o estreito. Sim, o que levanta a questão sobre a Turquia e o Paquistão, que acabaram de assinar hoje, na Arábia Saudita, esse pacto conjunto de defesa. Antes disso, o Paquistão já tinha um pacto de defesa com a Arábia Saudita. Então, quando os sauditas atacaram o campo de aviação em Sanaa, há 3 semanas, e os Houthis responderam atacando um campo de aviação saudita, e depois aquele terminal em Jizan, eu acho que o Paquistão não reagiu. Então, seja lá o que esse pacto de defesa diz, ele não entrou em vigor, embora, à primeira vista, devesse ter entrado. Então não tenho certeza se esse pacto de defesa tem a ver com lidar com os Houthis e com a, Força de Mobilização Popular Iraniana, a PMF, no Iraque. Mas claramente não acho provável que os turcos e os paquistaneses queiram entrar numa batalha contra milícias apoiadas pelo Irã ou contra os Houthis, que o Irã apoia. Em parte sei porque, especialmente para o Paquistão, isso é uma proposta muito arriscada, por causa do enorme apoio ao Irã entre a população xiita paquistanesa. E assim Munir não está exatamente na situação política mais forte. Ele está numa situação política bastante frágil. Ainda há muita revolta no Paquistão contra ele por ter destituído Imran Khan. E então, há manobras e disputas de posição acontecendo. O que está claro é que os Houthis não precisam de orientação do Irã para atacar a Arábia Saudita. Eles são perfeitamente capazes de fazer isso por conta própria, e vêm fazendo. Eles têm parado petroleiros sauditas no Mar Vermelho, vários deles, pelo menos 4 ou 5 nos últimos 3 ou 4 dias. Portanto, a Arábia Saudita tem muito a perder se tentar escalar essa guerra contra os Houthis e as milícias iraquianas. Bem, vamos ver se algum tipo de bom senso prevalece. Talvez o presidente Trump consiga fazer alguma versão de um plano de retirada, declarar vitória, seja lá o que for. Isso pode ajudar a aliviar a pressão em outros lugares, derrubar o bloqueio saudita ao Iêmen, e então, talvez possamos abrir tudo isso. Talvez seja uma esperança fantasiosa, mas pelo menos existe algum tipo de esperança aí, porque não podemos vencer isso militarmente. E parece que reconhecemos isso. Então, talvez this. E deixe-me acrescentar mais uma coisa sobre os efeitos secundários desta guerra. Primeiro, ela mostrou aos chineses e aos russos que temos uma profundidade estratégica muito limitada. Na verdade, nenhuma profundidade estratégica. E qualquer percepção que eles tivessem sobre nossa capacidade de sustentar operações, agora eles têm uma imagem bem clara de que somos muito limitados nesse aspecto. Em segundo lugar, o moral entre as tropas está no fundo do poço, especialmente em marinheiros e fuzileiros navais. Há algumas semanas, recebi um e-mail de alguém que eu chamaria de uma mãe indignada, mãe de um marinheiro. E ela lia meu blog e, do nada, entrou em contato comigo. Ela compartilhou e-mails, mensagens de texto que tinha trocado com o filho dela, um marinheiro a bordo do SS Tripoli, e fotografias. Então ela não estava apenas fazendo alegações. E a queixa básica dela era esta: meu filho foi destacado e voltou 30 libras mais magro.
E ele não era um gordo desgraçado, para começar. Sabe? Ele perdeu muito peso a bordo do navio porque a comida era tão ruim assim. Quer dizer, meu Deus. Está no seu site, sonar21.com, aliás. Eu não faria isso, sabe? Eu daria cenouras pro meu cachorro, mas o resto disso... Isso é Zalamir. A carne de origem duvidosa, mas eu disse, tá bom, bem isso. E ela estava reagindo. Ela também tinha ajudado a fornecer informações a um repórter do USA Today. Eles publicaram uma matéria em abril, no começo de abril, mas os editores não destacaram o fato de que era um problema de alimentação, de que as tropas não estavam recebendo apoio. Eles trataram como, é porque é uma guerra, a correspondência não está sendo entregue. Mas tudo bem. Era isso que se refere, Smith, Dan Tatu. Não, mas quando você foi a fundo naquela matéria, aquela foto veio daquela matéria. Parte dela falava da comida terrível. Então, quando estávamos em Chattanooga na semana passada, sabe como nos intervalos a gente se sentava ali de lado e as pessoas tinham nossos cartões com nossas fotos e a gente tinha a chance de autografar e conversar com elas? Foi ótimo. E uma mulher veio até nós, começamos a conversar e ela mencionou, meu filho acabou de voltar de uma missão no Oriente Médio. Eu disse, ele estava no USS Boxer. E eu perguntei com um problema com essa comida. Cara, a mamãe ursa número 2 apareceu. Ela estava furiosa. E a mesma história, o filho dela é fuzileiro naval. Então você está ouvindo isso da mãe de um marinheiro, da mãe de um fuzileiro naval. E Pete Hegseth tentou minimizar a situação. Pelo que entendi, ele foi até um dos navios, entrou no refeitório dos oficiais e disse, cara, a comida aqui é ótima, não sei do que aqueles idiotas estão reclamando. Bom, sabe, o artigo que escrevi sobre isso dizia, antes de tudo, vergonha para aqueles oficiais da Marinha e dos fuzileiros navais a bordo desses navios. Porque o dever deles é cuidar das tropas acima de tudo, antes de qualquer outra coisa. E eles não deveriam estar sentados em seus traseiros gordos num refeitório de oficiais, se empanturrando de comida excelente, enquanto marinheiros e fuzileiros navais recebem uma gororoba que você não daria nem para o seu cachorro. E adivinha? As pessoas voltam dessas missões e só de pensar em se reengajar preferem marcar uma colonoscopia a se alistar de novo. Sabe? É isso mesmo. Então, sabe, Hegseth e aquele grupo estão sabotando os militares, porque isso não está funcionando. Não estou sugerindo que precisem receber refeições preparadas por chefs da Food Network. Mas há uma forma para boa e saudável e que as tropas tenham alimentação. Sabe, Larry, o irônico é que em todas as minhas missões, fiz 4 missões de combate quando estava na ativa, a comida era ótima. E não só para os oficiais. Era boa para todo mundo, porque eu geralmente comia no refeitório comum. No exército, não tínhamos um refeitório de oficiais. E eu simplesmente não consigo entender isso. Quer dizer, de verdade, aquelas fotos que você me mostrou, as fotos que tinham enviado para você quando estávamos em Chattanooga, e depois aquela que você publicou. Eu simplesmente não consigo entender algo tão elementar e básico quanto levar comida decente para as pessoas. Não entendo como isso não está acontecendo. Quer dizer, eu vi a mesma coisa em Al-Udeid. Eles tinham o Dayfek, sabe, o refeitório. Claro, também tinham opções do lado de fora. Havia um trailer do Burger King lá fora. Eu também comi lá. Não podia deixar de ser Burger King. Eu fui ao mesmo lugar a que eu fui. Mas sabe, até as rações militares, pelo amor de Deus. Quer dizer, as rações militares podem causar um pouco de prisão de ventre em algumas pessoas. Mas a comida não é ruim. Quer dizer, sabe, algumas são bem boas, tenho que admitir. Sim. As pessoas vão trocar, sabe, pelo churrasco. É isso que a gente quer.
Mas é o seguinte, há cozinheiros a bordo desses navios e eles precisam receber os suprimentos adequados, os serviços adequados. É por isso que esses navios-tanque deveriam se aproximar e fornecer combustível, mas também outros suprimentos. E mais uma vez, isso se resume a cuidar dos detalhes. Onde está a prioridade? E claramente essas tropas não são a prioridade. Então, sabe, nossas forças armadas estão uma bagunça em todos os aspectos. E temos pouco tempo com você aqui hoje. Então quero passar para outro assunto, onde há outra confusão, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Primeiro de tudo, Zelensky, na sua conta no Truth Social, na sua conta no X hoje disse: escutem, basicamente estou tentando envergonhar os Estados Unidos para que me deem seus mísseis interceptadores Patriot, e a Europa também. Não tenho certeza de quanto sucesso isso vai ter, porque ontem o presidente Trump não pareceu estar num clima muito natalino. O presidente Zelensky diz que seu país precisa desesperadamente de mísseis de longo alcance ou dessas baterias de mísseis Patriot. Isso é algo que eles... Bem, quero dizer, nós também queremos mísseis. Sabe, quando Biden deu tanto a ele, Biden deu 300 bilhões de dólares em munição. Sabe, quando eu saí estava cheio, e ele deu grande parte disso. Agora estamos reconstruindo, e estamos usando munições muito poderosas, muito boas. Mas não estaríamos usando isso. Poderíamos ter usado outra coisa. Então, antes de mais nada, vamos falar dessa situação, porque tem surgido muita informação, quer dizer, vídeos, mostrando que os mísseis russos, nenhum deles, está sendo interceptado neste momento. O que isso diz a você sobre o estado da guerra na Rússia? Bem, em primeiro lugar, essa foi a admissão tácita de Trump de que essas reportagens no The Wall Street Journal, na Reuters e na CNN são absolutamente verdadeiras. E eu vou comemorar a vitória. Eu escrevi sobre isso em 3 de abril, pelo amor de Deus. Então, depois de 4 meses, o resto da mídia finalmente alcançou. Então é isso. Vou dar um tapinha nas minhas próprias costas. Quebrei o braço. Desculpem por isso. Sabe, a Rússia percebe agora que a Ucrânia está indefesa contra mísseis balísticos e de cruzeiro. E eles não diminuíram o ritmo. Quero dizer, eles vêm castigando Kiev, Dnipropetrovsk, Lviv e outras cidades a oeste do rio Dnipro. E tem sido um ataque aéreo incessante. Além disso, há um bloqueio completo de Odessa, Nikolaev, há outro porto lá embaixo, não me lembro o nome, mas não há navios entrando ou saindo de lá. E sabe, daqui a algumas semanas, eles vão chegar à época da colheita de grãos. Bem, esse grão não vai ser... Ele costumava ser exportado por aqueles portos, mas agora não vai para lugar nenhum. Na verdade, pode ficar na Ucrânia e apodrecer. E essa é outra grande fonte de renda da Ucrânia. Então agora ela está sendo estrangulada economicamente pela Rússia. E além disso, há a campanha terrestre. Nos últimos 1 ou 2 dias, a Rússia abriu uma nova frente ao norte. Então, se você for mais ou menos da direita para a esquerda, ou melhor, do leste para o oeste, tem Kharkiv. Depois, um pouco mais a oeste, Sumy, e então um pouco mais a oeste, Chernihiv. E o fato de a Rússia estar avançando em Chernihiv, para mim, indica que eles estão se preparando, vão atacar e tomar Kiev. Não sei se será este ano, mas vai acontecer. Dani, você precisa entrar. Dan, nós o perdemos. Dani, volte. We lost him. Danny, come back. Eu odeio quando aperto o botão errado. Isso se soma a todas as outras coisas que vocês já veem na área de Sumy que você mencionou. Sabe, mais ao norte dali, bem ao norte, há atividades adicionais hands aqui. E é isso que vem acontecendo há muito tempo ao norte de Kharkiv, e assim por diante. Kupiansk continua. Mas aí quando você vai até lá embaixo, vê que há ação ininterrupta por todo o caminho até Zaporizhia. E sabe, essas 2 cidades fortaleza aqui, Sloviansk e Kramatorsk, estão sob pressão contínua. Quer dizer, se não há defesas aéreas para a capital, o que isso diz sobre a profundidade operacional nessa área?
Yeah, no, they have none. Now, reportedly, Eles não têm nenhum. they've announced they're gonna Agora, fund segundo informações, anunciaram que vão tentar recrutar à força 40 mil novos soldados por mês. in Ukraine is O problema com o recrutamento na Ucrânia é que não segue o processo normal de você se alistar. Nesse caso, eles não estão se alistando, estão sendo tirados à força das ruas. Normalmente você receberia 13 semanas de treinamento básico. Eles não recebem 13 semanas de treinamento básico. Tem sorte se recebem 3 dias de aqui está seu uniforme, aqui está seu fuzil, boa sorte, vá para lá. and Então, simplesmente colocar corpos vivos na linha de frente uma vez não é solução. is again no answer. Claramente, a Rússia atualmente fez diferença para Adopted a completely different approach to But hang on, let me ask you about that. Mas deixe-me perguntar sobre isso. A Ucrânia. Quer dizer, porque pelo que eu vi por último, o número mais plausível era de cerca de 20 mil homens que eles poderiam recrutar à força nas próprias ruas e assim por diante. Que possibilidade eles têm de conseguir? Quer dizer, como conseguiriam tantos homens a mais? I mean, how would they even get that No. many more men? yeah. Well, they don't. The possibility. Bom, eles não têm. A possibilidade é zero. Mas é isso que eles estão divulgando publicamente. Só que sabe, o tempo todo eles vêm insistindo nisso. O Zelensky não consegue apresentar os números corretos. Primeiro, ele disse que tiveram apenas 55 mil mortos em 4 anos, certo? Depois disse que foram 50 mil. Eu poderia acreditar no número de 50 mil por os primeiros 3 meses de 2026. Mas quando você olha para as perdas, sim, isso é simplesmente brutal. Sabe, essas pessoas não estão fazendo fila para lutar. E todos esses caras que fazem isso são avisados de que se não cumprirem as metas de recrutamento, serão mandados de volta para frente. Cara, eles estão altamente motivados. Eles não querem voltar para frente. A frente oriental nesta guerra é tão atraente quanto era na Segunda Guerra Mundial. Ninguém queria ir para a frente oriental. Mortal demais, violenta demais. Too deadly, too violent. Yeah, and there's just no prospect for that. I mean, Sim, e simplesmente não há perspectiva disso. Quer dizer, o que o lado ucraniano pode fazer? Porque também vimos o Zelensky transmitindo mensagens meio contraditórias, até à primeira vista. Por um lado, ele afirma que quer pressionar tanto a Rússia no restante deste ano, que até o Natal, Putin estará numa posição em que vai ceder a negociações em algum ponto da linha de contato, e tudo ficará ótimo. Mas, ao mesmo tempo, ele também está pedindo à Rússia: ei, podemos ter um cessar-fogo, especialmente um cessar-fogo aéreo, para que vocês não atinjam mais as nossas coisas? Quer dizer, isso por si só, considerando que eles não têm mais interceptadores. Que tipo de mentalidade distorcida levaria qualquer país do planeta, em qualquer momento da história, a dizer, claro, vamos conceder um cessar-fogo, mesmo sabendo que vocês não conseguem se defender dos nossos mísseis? we'll give you a ceasefire, even though you can't defend against our missiles. Yeah. Well, and if what É bem, e se o que Zelensky e o Ocidente vêm afirmando sobre a pressão sobre a Rússia, que eles foram cortados do gás, as refinarias de petróleo não estão funcionando, nada disso é verdade, mas a economia está entrando em colapso, fosse verdade, então você esperaria ver a Rússia dizer, ei, vamos ver se conseguimos um cessar-fogo aqui. A Rússia não está pedindo um cessar-fogo. Eles estão intensificando, estão aumentando o ritmo, estão expandindo as operações, não reduzindo as operações. E Putin deixou muito claro que é exatamente nessa direção que eles estão indo. E tudo isso acontece tendo como pano de fundo, e isso nos leva de volta ao que estávamos falando sobre o Estreito de Hormuz, uma economia global em apuros, especialmente nos países europeus. Eles estão em uma situação econômica desesperadora. Não tem um horizonte promissor agora. E ainda assim, estão sendo pressionados a dobrar a aposta e gastar mais dinheiro que não têm em uma guerra que não podem vencer. E sabe, nós já falamos disso muitas vezes no passado, mas quer dizer, isso está ficando muito mais evidente agora. Porque os países europeus, reconhecendo o que estamos vendo, mesmo que não queiram, mesmo que odeiem as consequências disso, quer dizer, até agora, não parece que estejam fornecendo os poucos interceptadores aéreos que têm. Nós mostramos, acho que foi ontem,
o Sean Bell explicando que o Reino Unido especificamente, mas a Europa de modo geral, praticamente não tinha defesa aérea nenhuma caso entrasse numa guerra com a Rússia. Quer dizer, ele foi meio cauteloso ao falar disso, mas admitiu. Ele disse: nós demos tanto equipamento para a Ucrânia ao longo dos anos e nossa própria capacidade industrial é tão pequena que, na prática, não temos defesa aérea nenhuma. Quer dizer, essa realidade tem que estar causando impacto. Isso foi na Sky News, então isso tem que estar chegando ao público. Mas ainda assim, você não vê nenhum movimento. É quase como uma paralisia dos líderes europeus. It's almost like paralysis from the European leaders. Bem, eles acreditaram numa narrativa e ainda querem acreditar nela. Mas aí estão esbarrando na realidade. Já mencionei esse filme antes, mas é a situação em que eles se encontram. Era um filme sobre a queda, a derrubada de Salvador Allende. E Allende, nos primeiros dias da presidência, tinha confiscado todas as armas de fogo das pessoas em todo o Chile. Então, enquanto o golpe está acontecendo, Allende está lá usando capacete e colete à prova de balas. Ele se vira para seu assessor e diz: chame o povo para as ruas, diga a eles para trazerem suas armas de fogo. E o assessor olha para ele e diz: senhor, o senhor confiscou todas as armas de fogo, eles não vêm. Então, essa é mais ou menos a situação em que a Europa está agora. Eles, neste caso, não confiscaram nada. Eles abriram mão de tudo, e no processo entregaram tudo. Vamos nos cortar de um fornecimento barato de petróleo e gás. Vamos mandar a Rússia se danar. Vamos pagar 8, 9 vezes mais comprando dos Estados Unidos e dependendo do Golfo Pérsico. E aí, bum, o Golfo Pérsico é bloqueado. E agora eles ficam pensando, tá, e agora? A única alternativa deles é comprar petróleo leve dos Estados Unidos. Então agora eles se tornaram dependentes. E ainda precisam do mesmo tipo de minerais de terras raras, se vão produzir alguns dos seus mísseis guiados de precisão que os Estados Unidos produzem. E a China está com as cartas na mão. A China não está sendo muito generosa com os minerais de terras raras hoje em dia. E eles também não têm nenhuma motivação para fazer isso. Bem, escuta, vamos ter que encerrar por aqui. Eu sei que você tem outro programa para fazer daqui a alguns minutos, então agradecemos muito pelas suas opiniões sobre isso. E cara, é por isso que adoramos ter você no programa, porque você está falando de coisas que quase ninguém mais está abordando. Acesse o Sonar 21. Você pode ler o restante desse artigo lá para ver as avaliações dos danos, sistema por sistema e todo tipo de outra coisa boa que o Larry escreve por lá. Muito obrigado, Larry. Nós realmente agradecemos e esperamos ver você na próxima semana. Obrigado, Danny. Se cuida. Tchau. E nos vemos amanhã, no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Sabe, eu não tento convencer vocês a comprar ouro, nem dizer como administrar sua carteira de ações, mas há uma forma de vocês nos ajudarem. Inscrevam-se, cliquem no botão de curtir e compartilhem isso com alguém que vocês amam. Share this with somebody you love.